vou estar mostrando aqui como é que eu implementei o sistema do SJF, né? Primeiro eu criei essa classe, processo. Ela armazena nome, arrival time, burst time, tempo de espera, né? Tenho aqui os dois construtores, um método de impressão, para imprimir um objeto específico, e um método de ordenação aqui. Esse método de ordenação, a princípio, ele cria uma lista, ele recebe uma lista para ordenar, né? Ele cria uma lista ordenada, né? Uma lista que vai receber a ordenação dessa. Então aqui eu uso o collection sort, que utiliza desse método compare to, né? Para fazer a ordenação crescente, baseada no arrival time, né? No at time, no at. Então a partir desse momento aqui, eu tenho essa lista ordenada conforme a ordem crescente do arrival time dela. Eu botei um burst time total, né, que ela vai somando todos os burst time. E a princípio eu adiciono a lista ordenada, o primeiro objeto da lista ordenada, né, vai ser o primeiro objeto da lista, dessa lista aqui, recebida, né. Eu vou ter um objeto processo aqui, um processo auxiliar, né, para armazenar processos aqui em alguns momentos, beleza? Eu vou criar um for aqui. Esse for vai correr a partir do index 1, ou seja, a partir do processo 2 da lista, né? E dentro dele o processo auxiliar recebe nulo e eu crio um outro for que vai correr a partir do processo 2 também. Então eu venho aqui, eu vou estar comparando o processo 2 a princípio, né? Com todos os outros processos a partir dele mesmo. Porém, eu tenho uma condição que eu não posso comparar ele com ele mesmo, né? Se eu tiver o processo 1 e 1, 2 e 2, 3 e 3, eu não vou deixar compará-los. E se também o objeto referente ao índice do segundo for aqui já foi existente na lista ordenada, eu cancelo a operação. Vou para o próximo, né? Então aqui eu vou estar comparando nesse if se o burst time do objeto desse index é maior que o burst time do objeto comparado, né? Se for, quer dizer que o objeto comparado tem um burst time melhor, logo ele tem prioridade, né? E também se esse objeto que está sendo comparado, ele, ele chegou, né, antes do momento da finalização dos últimos processos, né? Antes da finalização dos últimos processos. Isso quer dizer que ele tem prioridade e chegou num tempo para ser executado, então ele vai ser adicionado na lista primeiro, né? Então eu coloco o processo auxiliar para receber ele, caso essa condição seja satisfeita, senão o auxiliar continua nulo, né? Então se o auxiliar for nulo, eu vou adicionar o index que já estava pré-definido aqui, que veio da lista, na ordem da lista, né? E vou incrementar o burst time com o burst time dele, né? O burst time total com o burst time do objeto. Se não, eu adiciono o processo auxiliar e incremento o burst time total com o burst time do processo auxiliar. E aí, depois disso tudo, eu vou retornar a lista ordenada. Eu tenho um outro método aqui que é o atualiza o tempo de espera, né? O update tempo de espera. Eu vou informar a lista e ele vai fazer os cálculos aqui para atualizar o tempo de espera de cada um dos processos, né? Ele vai ler a lista e ver o tempo de espera certinho e setar, né? Ele vai alterar o tempo de espera de cada processo da lista. E aqui eu tenho um calcular média. Ele vai pegar o tempo de espera desses objetos e calcular a média conforme o tamanho da lista, né? Aí beleza, aqui a gente tem a execução. Tem um processo list, um leitor, um gerador randômico. Eu pergunto quantos processos vão ser criados, o usuário informa. Eu crio um loop para criar os processos. Aí você pode ver que se o processo tiver o index 0, então quer dizer que o wait time dele aqui vai ser 0, né? Deixei isso por padrão. E o burst time vai ser gerado automático. E por padrão o tempo de espera vai ser nulo.
nesse momento, né? Caso não, tanto o wait time quanto o burst time vai ser aleatório, o tempo de espera continua sendo nulo. Isso aqui é código antigo, foi antes dos métodos, então pode excluir também. Aqui eu ordeno a lista, né? Ordenar, coloca tudo na ordem certa, já com as prioridades e tudo mais. E aqui eu vou colocar o tempo de espera. Então, a partir daqui, o tempo de espera dos processos não é mais nulo, né? Já que a lista está ordenada, eu posso fazer ali, calcular o tempo de espera. Então, o tempo de espera já está atualizado aqui de todos os objetos. Aí aqui eu vou iniciar a execução dos processos. Vou deixar um tempo para cada segundo de burst time dele, para ficar mais real. Concluindo todos os processos, eu vou imprimir a média. Eu vou estar executando aqui para exemplificar. Aí vamos supor aqui que eu quero criar 5 processos, por exemplo. Ele vai criar o processo 0. Na ordem já vem o 2, você pode ver que depois do 0 não é o 1, então ele já alterou, né? Depois vem o 4. E aqui no final ele me dá a média. Processo 3, né? Pode perceber que o wait time do último é maior, né? Tal. E é isso, meu trabalho.